Nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Assim nos escreve Paulo, né? Que escreveu para Timóteo e fala para nós hoje. Quanto a mim, 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa de justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celeste. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Priscila e Áquila, e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento? Querido e amado Pai, que, ó Pai, nesse momento, do meditar na Tua palavra, que Teu Espírito Santo abra cada coração, cada mente, e que todos possamos ser edificados, confortados, animados, consolados, exortados e ensinados na Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Usa, Senhor, as minhas palavras nesse momento. Que o meditar do meu coração seja agradável à Tua presença, Senhor Deus meu e Rei meu. Eu oro pedindo a ação do Teu Espírito Santo nesse momento, por intermédio de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, mas eu quero provocar um pouco os irmãos a uma reflexão. O que você faria, ou como viveria, o que você faria se descobrisse que tem pouco tempo de vida? O que você faria, ou como viveria, se soubesse que tem pouco tempo de vida? Existem alguns filmes
que mostram essa realidade. Quando a pessoa está vivendo a sua vida tranquilamente dentro da rotina normal e algo acontece e muda tudo. Um acidente ou um diagnóstico de uma doença rara e sem tratamento. O filme Antes de Partir mostra algo parecido. É um bonito filme, Antes de Partir. Na verdade, o filme é um show à parte com a atuação de Jack Nicholson e Morgan Freeman. E eles interpretam dois pacientes terminais que se encontram, por acaso, no mesmo quarto do hospital e recebem um diagnóstico que tem pouco tempo de vida. E eles resolvem viver o tempo que resta que tem. Eles procuram viver de uma forma diferente, aproveitando o pouco tempo de vida que eles têm. Quando eles se conhecem, eles resolvem fazer uma lista de coisas que desejam fazer antes de morrer. E o que eles fazem? Eles fogem do hospital. Sim, os dois fogem do hospital para realizar os seus últimos desejos. E eles fazem de tudo, desde tatuagem até safari na África. E os dois amigos viajam o mundo realizando os seus sonhos de toda uma vida que está no final. E você, o que faria? E eu, o que faria? Nesse momento eu não posso imaginar exatamente o que. O que você faria se descobrisse que tem pouco tempo de vida? Estamos vivendo tempos sombrios, estamos vivendo tempos difíceis, com ameaças de morte a todo instante. Nunca convivemos com uma situação como essa antes. É um momento ímpar na história da humanidade, na história do Brasil em particular. E da nossa região, do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, né? E é o que tem o maior número de casos e de óbitos do Covid. E já faz mais de um ano que diariamente, perto das 8 horas da noite, perto das 20 horas, é apresentado na TV, nos jornais, na rádio, na internet, a contagem diária de pessoas contaminadas e pessoas que morreram por causa do Covid-19. Por exemplo, ontem, dia 24 de abril, tivemos mais 70.105 infectados no Brasil. E, infelizmente, mais 2.869 óbitos. Dentre eles, o reverendo Otoniel Gonçalves, pastor jubilado da IPI, 84 anos, faleceu de Covid em Apucarana, Paraná. Poucos dias depois que a sua querida esposa também faleceu devido ao Covid. Como nós podemos encarar a vida ou o pouco tempo de vida que temos? Como podemos encarar essa realidade difícil e encarar a ameaça de morte? Então nós vamos estudar e refletir hoje em 2 Timóteo um exemplo muito forte, muito atual. Paulo estava preso em Roma com a morte iminente em questão de algumas semanas. E diante dessa ameaça real, Paulo escreve a última carta, o último texto de tudo que ele escreveu foi a 2ª carta a Timóteo. Ele escreve para o jovem pastor Timóteo, para que Timóteo fosse logo visitá-lo. E nós vamos fazer um link com o final de Atos. Em Atos 28:30, nós lemos que Paulo estava numa prisão domiciliar. Atos 28:30 diz assim: durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Era exatamente o ano 66 e 67 depois de Cristo,
E ali, quem era o imperador em Roma era Nero, o sanguinário e terrível imperador Nero. E aí temos a morte iminente de Paulo. Não tinha como escapar. A morte iminente, a perspectiva da morte de Paulo é a razão por que ele escreve essa carta, dando várias recomendações. Se Timóteo chegasse a tempo de vê-lo, tudo bem. Se vai que não desse tempo de Timóteo chegar a ir vê-lo com vida, a visitá-lo, e ele tinha as recomendações nessa segunda carta, que foi encaminhada em mãos e entregue a Timóteo. Era quase que uma carta de despedida do mestre ao seu discípulo ao seu aluno mais destacado. E Paulo tinha a esperança que ele conseguiria chegar até lá. Versículo 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Está aí. Timóteo, venha logo. Se apresse. Vamos, Timóteo, venha logo. E Paulo aceitava que era inevitável a sua morte. Mesmo meses antes de que isso acontecesse, ele já estava sentindo, sabia que não teria como escapar. Porque ele escreveu: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Versículos 6. Oferecido por libação é uma metáfora da morte, conforme nós temos em Filipenses 2,17. Esse termo é tirado da linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Vinho era despejado no santuário como uma oferta de gratidão a Deus. Então, Paulo entendia a sua morte iminente como uma oferta a Cristo. Que ele morreria por amor a Cristo. Ele morreria por ser fiel a Cristo. Cristo havia feito tanto por Paulo, que Paulo daria sua própria vida a ele em gratidão. Por isso que coloca isso. O tempo da minha vida, da minha partida chegou, já estou sendo oferecido por libação. Quando ele reafirma que o seu tempo está próximo, né? Paulo carregava a esperança e a certeza que ele teria vida eterna, que a morte não seria o fim. E aí há uma metáfora, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E nós vamos falar isso mais para frente um pouco, né? Bom combate, a boa luta, terminou a corrida, a carreira e guardou a fé. A sua preocupação não era se ele havia sido bem-sucedido ou não, mas que ele havia sido fiel ao seu Senhor. Ele fez tudo o possível, tudo que esteve ao seu alcance. Ele foi fiel. Então, a primeira aplicação da nossa palavra é que na dor, no isolamento, na prisão domiciliar de Paulo, diz que ele estava ali acompanhado por Lucas. Por isso que Lucas escreveu Atos, escreveu até ali o final de Paulo, porque Lucas estava ali junto de Paulo, né? Na dor, Paulo teve a presença de irmãos na fé e amigos de jornada. Paulo, ele trabalhava em equipe, ele soube trabalhar em equipe. Por isso ele escreve: venha ter comigo depressa, venha me ver logo. E aí ele diz: que o Senhor seja bondoso com a casa de Onesíforo. Presta atenção nesse nome. Por quê? Porque muitas vezes Onesíforo o animou, foi lá animá-lo na sua prisão domiciliar. E não teve vergonha de mim por estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Vamos entender. Onesíforo era um cristão fiel. E ele se converteu graças à pregação de Paulo. Quando ele soube que Paulo tinha sido levado para Roma, ele foi até Roma. E chegou lá, uma grande cidade, mas como? Ele procurou até encontrar a casa onde Paulo estava preso. E ele não só fez isso, mas ele o animou. Ele não teve vergonha de ser amigo de um preso. Ele não teve vergonha de ser amigo de alguém que seria possivelmente condenado à morte. Ele foi amigo de Paulo na prisão, na dor, na solidão. Logo que ele chegou, procurou ajudá-lo, esteve lá
incentivando. Então você imagine, Paulo estava na reta final. Diz a palavra que ele ficou 2 anos naquela casa. E aí ele cita um por um uma série de nomes. Interessante ele dar esse relato. Fulano está em tal cidade, ciclano está em outra cidade, o outro me abandonou, o outro está me ajudando. Então ele era uma pessoa que trabalhava em equipe, ele teve assim, seus alunos, pessoas que converteram-se graças à sua pregação. Segundo lugar, na solidão, lá na prisão, ele se lembrou da capa e dos livros. Mas que coisa interessante. Por quê? Traga a minha capa, escreveu para Timóteo. Traga a minha capa, porque logo chegaria o inverno. E o inverno europeu ali em Roma é muito rigoroso. Tem neve. Então, traga a capa. A capa era uma peça de vestimenta muito importante naquele tempo, pois protegeria Paulo do rigoroso inverno em Roma. No outro momento, Paulo diz para Timóteo, escreve para Timóteo, venha antes do inverno, porque tendo o inverno, os barcos param de navegar, porque o inverno naquela região do mar Mediterrâneo é muito perigoso navegar. Então, aí cessariam os barcos. Então ele escreve para Timóteo ir logo, ir antes do inverno e trazer a capa. Interessante. Tinha deixado a capa em tal cidade. Então Timóteo teve que ir lá naquela cidade pegar a capa de Paulo. A capa era uma vestimenta cara, era uma vestimenta até certo ponto nobre, era uma vestimenta que servia para a proteção do frio. E outro detalhe, traga os livros, especialmente os pergaminhos. Mas espera aí, Paulo aqui está idoso, está para ser degolado, para ser decapitado, para ser comido por leões. E ele pede para que ele trouxesse os livros, os pergaminhos. Vemos aqui um idoso no corredor da morte, preocupando-se em estudar, preocupando-se em ler, preocupando-se em ocupar o seu tempo, se preparando cada vez mais para ensinar e orientar aqueles que iriam visitá-lo. Ele estava sabendo que iria morrer, mas não estava morto ainda. Ele tinha tempo, ele queria aproveitar cada minuto, cada momento. Ele estava preso, mas a sua mente não estava presa. O seu espírito não estava preso. A sua fé e confiança em Jesus estavam livres. A sua mente estava livre. O seu intelecto estava livre. Talvez ele deve ter orado o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Ou faze com que saibamos como são curtos e breves nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Paulo foi sábio em aproveitar cada mês, cada dia, cada hora e minuto da sua vida em prol do seu Senhor, seu Mestre e o seu Salvador. Amém? Em terceiro lugar, a presença de Deus em meio à crise. A presença de Deus. Ele escreve, difícil escrever isso, mas ele escreveu: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Ou seja, na primeira audiência, não apareceu ninguém para defender Paulo. Embora ele fosse abandonado por todos, versículo 16, o Senhor o tinha assistido e revestido de forças. Há muito tempo Paulo havia aprendido que ele poderia sempre depender do poder daquele que o havia chamado lá no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo, caído no chão sem enxergar, perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir daquele momento o Senhor mudou a vida de Saulo, mudando até o seu nome para Paulo. E ele escreve: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado. Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças,
Conforme nós lemos em 2 Samuel 22:33, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Em Isaías 40:29, nós temos uma palavra também profética e de esperança para você e para mim. O Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos irmãos, para que o Senhor revestiu de força da Paulo? Para quê? Por quê? Seria a pergunta? Ou para quê? Para que o Senhor revestiu Paulo de força e ficou ao seu lado? Versículo 17, ó. Para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Deus tinha um propósito para a vida de Paulo lá em Roma, na grande metrópole, na capital do império. Ele estava no final da vida. No primeiro dia de julgamento, nada deu certo para ele, mas o Senhor renovou as suas forças. O Senhor estava ali ao lado, Jesus estava ao lado de Paulo. Você consegue imaginar isso? Paulo sendo acusado, ninguém defendendo, todos contra um, ninguém a seu favor. E ele percebe algo espiritual, ele percebe algo inexplicável, ele percebe algo abençoado. Jesus estava ali ao lado dele e Jesus disse: calma, Paulo. Eu vou te dar mais um tempo para você pregar aos gentios. E renovou as suas forças. Conforme nós lemos em Mateus 11:28, Jesus disse: venham a mim todos estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. E encontrareis descanso para as vossas almas. E aí, Paulo escreve: o Senhor esteve ao meu lado e eu fui libertado da boca do leão. E eu fui libertado da boca do leão. Ou ele me livrou de ser condenado à morte ali na primeira audiência. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós temos na Bíblia. Esse é o Deus Todo-Poderoso que você precisa se render. Ele nos livra de perigos, nos livra de balas perdidas, nos livra de acidentes de carro, nos livra de assaltos, ele nos livra também de doenças, ele nos livra de situações que nós nem imaginamos, porque o Senhor já esteve à frente, já libertou. Assim como aconteceu com Davi. Davi, quando estava no momento mais difícil da sua vida, ele ainda muito jovem, apenas com uma funda e 3 pedrinhas, e o gigante Golias à sua frente. E ele disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E assim aconteceu. Mas você já parou para pensar um detalhe desse difícil tempo que estamos vivendo, 2020, 2021? Sim, eu quero falar algo bem forte. Você já parou para pensar? Se você pegou o Covid, por que você não foi um dos 389 mil mortos no Brasil? E por que você não foi um dos 14.200.000 infectados? Foi porque você tomou muito cuidado? Porque você não saiu de casa, não se arriscou? Foi por acaso? Foi por sorte? Será que foi só por isso? Um dia você poderá contar para seus familiares, contar para seus amigos, seus irmãos na fé e para as novas gerações, diante de tantas ameaças de morte, de sofrimento, de sequelas. Parafraseando Paulo: e eu fui libertado das garras do Covid. E eu fui libertado das garras do Covid em 2020. E eu fui libertado das garras do Covid em 2021. Agora, tente mudar a pergunta. Não pergunte por que você está na lista dos que não foram. Não pergunte por que você não entrou na estatística dos óbitos. Mude o porquê para quê? Para quê? São os mistérios de Deus.
Mas sempre há um propósito de Deus para uma bênção. Para quê? Sempre há um propósito de Deus no livramento. Para quê? Sempre há um propósito de Deus para uma resposta positiva diante de um pedido de oração que você faz e o Senhor atende. Sempre há um propósito, irmão e irmã. Sempre há um propósito para alguém que é estubado, para alguém que sai da UTI, para alguém que sai para o quarto, para alguém que sai do hospital e volta para a sua casa. Talvez para você valorizar mais as pequenas coisas. Talvez para você parar de reclamar. Talvez para você testemunhar o amor de Deus, a salvação de Deus, o poder de Deus. Talvez para amar mais a sua família, amar mais seus irmãos, amar mais seus amigos. Talvez para usar melhor o tempo a mais de vida que o Senhor está te concedendo. Como foi com Paulo? Como foi o para quê dele? Para que o Senhor revestiu Paulo de forças e ficou ao seu lado? Versículo 17. Para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Mas há muitas coisas que nós não entendemos. Sim. São mistérios, há mistérios e mistérios nesses tempos. O que temos que fazer, irmãos, diante de coisas que nós não imaginamos, de um jovem ser infectado e partir, e uma pessoa já idosa, doente, continuar vivo, não sabemos, são coisas que estão além do nosso entendimento, mas nós devemos nos sujeitar à vontade do Senhor. E presta atenção, Deus nem sempre cura, nem sempre Deus cura. Trófimo, está aí, versículo 19. Nem sempre Deus cura toda enfermidade, toda doença. No versículo 19, Paulo tinha deixado Trófimo doente em Mileto. Será que Paulo não orou por Trófimo? Acho que orou e orou bastante. Mas Trófimo continuou doente. E tão doente que ele não pôde continuar a viagem. Trófimo ficou em outra cidade doente. Então, nem sempre Deus responde com um sim. Mas, assim, Deus tem dado mais tempo de vida para mim e para você. Use bem essa dádiva, irmão, irmã. Cada dia que você abre os olhos, você abre a janela, tira a cortina, vê o sol lá fora, a luz. Que dia bonito de vida Deus está me dando. Porque muitos não viverão esse dia. Por isso, use bem essa dádiva, esse dia a mais, esse mês a mais, esse ano a mais de vida. Louve a Deus, glorifique o Senhor, alegre-se com o Senhor, busque a Deus em oração, procure descobrir o para que você ainda está vivo, para que você está sendo poupado do coronavírus. Amadureça na fé, que isso te dê mais sabedoria, irmão e irmã. O que fazer? Irmão, irmã, ajude quem precisa. Deus está te dando mantimento, uma casa para você morar, um carro para você dirigir, dinheiro para você comprar remédio. Não é para você só guardar para você, na sua conta, no seu cofre, na sua aplicação. Você pode ter aplicação, pode ter poupança, mas Deus dá para nós sabermos compartilhar com quem não tem. Ajude os necessitados, dê pão a quem tem fome, ore por aquele que precisa, brilhe a sua luz e que os outros vejam as suas boas obras em nome de Jesus e glorifiquem ao Senhor Deus que está nos céus. E eu repito, assim devemos orar o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. E Paulo descansava na confiança infinita em Jesus. O Senhor me livrará de todo mal, versículo 18, e me livrará em segurança, e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Embora Paulo soubesse que o Senhor o livraria de toda obra maligna, está falando da obra maligna, não está falando da morte, da obra maligna.
A luta espiritual, obra maligna. Paulo não acreditava que Cristo impediria sua morte física. Está no versículo 6, está aí. O meu tempo de vida está chegando ao fim. Mas mesmo assim ele expressou absoluta confiança naquele que é sempre fiel, naquele que nunca abandonará seus filhos. Ele estava certo de que Cristo o levaria a salvo para o reino celestial. Essa é a maior esperança daqueles que confiam em Cristo. Quando Cristo retornar em glória, Ele trará as maravilhas do nosso lar, do novo lar, o novo céu e a nova terra. Mas algo que eu gostaria de lembrar é justamente a frase: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que me deixa impressionado nesse último texto que Paulo escreveu enquanto vivo é a serenidade em tempos difíceis. A serenidade, a total consciência do que ele estava vivendo, a ausência de medo, ele 100% confiante em Jesus e a clareza de ter feito tudo o que Jesus lhe pediu. E ele chega perto do seu fim com a consciência tranquila e com muita ousadia ele diz: combati o bom combate. Ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou, na linguagem de hoje, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Por que estou enfatizando isso? Mais importante do que começar bem uma vida como discípulo e discípula de Jesus é terminar bem uma vida com Jesus. Porque são muitos que começam animados, vão seguir a Jesus, participam do culto, do grupo de oração, participam em um fogo de palha, e logo vem a provação, logo vem uma dificuldade, logo vem algo que a pessoa começa a ver a parte humana e não a parte do Senhor, olha para o homem, não olha para Jesus, e a pessoa começa bem, mas não termina bem, termina muito mal, termina a vida longe de Jesus. Por isso, Paulo terminou bem a sua vida. Versículo 8. E agora está me preparando o prêmio da vitória. O Senhor está preparando a coroa da justiça, que é dado para quem vive uma vida correta. Na linguagem de hoje diz: o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que o esperam com amor a sua vinda. Que você possa dizer com fé e confiança: combati o bom combate. Quer dizer, lutei a boa luta, lutei a boa guerra. Eu lutei, eu fiz tudo o que podia na minha batalha com o Senhor. Eu combati o bom combate, a guerra que vale a pena guerrear, que é a guerra espiritual em favor da vida, em favor da esperança, em favor do Evangelho. Completei a carreira, né? Cheguei até o fim. Eu aposentei e continuo servindo ao Senhor, mesmo cabelinho branco, continuo servindo ao Senhor. E guardei a fé. E conservei a fé. Que você possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Para terminar, no início dessa pregação, eu perguntei: o que você faria se descobrisse que tem pouco tempo de vida? Agora você sabe. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. Siga o exemplo desse homem de Deus. Siga o exemplo dessa pessoa, um fariseu perseguidor da igreja, tornou-se o grande pregador para os não-judeus e espalhou a mensagem do Evangelho para tantos lugares. E quantos foram salvos? E ele chegou bem até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te renove as forças, Deus te anime e que em nome de Jesus o Senhor te dê paz e coragem para enfrentar os dias que estamos vivendo. Amém. Amém.